Gratidão. E aqui a gente vai fazer um movimento, né? A pedido da nossa egrégora. Começamos esse movimento, que é um movimento de ressignificar crenças, ressignificar relacionamentos, né? Relacionamentos que as pessoas ficam guardando sentimentos ruins, guardando mágoas, guardando rancores, guardando coisas que são totalmente insignificantes. Então, a gente às vezes está carregando na nossa mala coisas que não fazem nenhum sentido. Então, o que seria esse movimento, né, de a gente transformar, transmutar? Então, o movimento de transmutação energético, da energia que gerou aquilo, é fundamental nesse processo agora, nesse ápice da transição planetária. Por quê? Porque cada um de nós está sendo guiado, né, para assumir suas próprias tarefas, a sua própria linha do tempo, a ingressar nessa linha do tempo, leve, tranquilo, né? Sem carregar questões do passado, entre aspas, né? Que são coisas guardadas que muitas vezes a pessoa está sentindo, né? Uma vibração que não é dela, que não corresponde a ela, é porque está levando aí sentimentos, relações mal resolvidas. Então, a ideia de hoje é que cada um de nós faça esse processo de interiorização e perceba onde pode ser que esteja acontecendo algum nó, alguma energia truncada, né, alguma energia aprisionada que precisa ser liberada. Então, quando a gente faz esse movimento interno e percebe, tem alguém, né, seja relacionamento afetivo, seja relacionamento familiar, seja relacionamento de amizade, seja o que for, seja relacionamento de trabalho, a gente pode mudar a energia daquilo que aconteceu. Então, muitas pessoas, né, casos, né, de relacionamento de amizade, por exemplo, que uma pessoa teve uma atitude com relação a outra e rompeu a amizade, acabou, fim. E isso aconteceu há 20 anos atrás. E aquela pessoa nunca mais perdoou, nunca mais quis saber, né? E ela guarda uma energia, guarda uma mágoa, guarda alguma coisa em relação a um relacionamento, a um rompimento, que o ego, né? Normalmente foi o ego que teve alguma questão com a pessoa, né? Alguma coisa de vaidade, né? De orgulho, de qualquer coisa assim, de se achar melhor que o outro, e o outro falou alguma coisa que fez aquela pessoa refletir, mas ela não quis refletir e continuou guardando aquela mágoa para o resto da eternidade, está guardando até hoje. Então isso acontece, às vezes, em relacionamentos, em coisas que passam desapercebidas. Então, o momento agora é de a gente fazer uma reflexão profunda e perceber, será que ficou alguma coisa para trás, né? Fazer o que a gente chama de transmutação, de ressignificação, de revisão. Então, quando a gente encontra isso muitas vezes emerge quando a gente pratica a meditação ou quando a gente tem esse movimento interno de interiorização, de percepção do que está acontecendo, e às vezes emerge algo, uma situação que você fala, nossa, né, ficou para trás um sentimento, uma coisa que não corresponde mais. Com a nova frequência, isso fica muito mais evidente. Então, as frequências mais elevadas, e a gente estando nesse processo ascensional, a gente vai liberar bagagem. E vão aparecer coisas que a gente precisa ressignificar e que a gente pode. Então, como é que funciona isso, né? A gente reescreve, a gente muda a energia. Então, naquele momento, revisita aquele momento, né? Porque a nossa mente, a nossa memória guardou. Quando não guardou nada, aquilo já se dissolveu e não há nenhum impedimento, mesmo que a outra pessoa esteja guardando. Por quê? Porque no momento em que eu fiz isso, eu liberei. Agora, a bola está com a outra pessoa, que a pessoa, se ela está guardando,
é ela que vai ter que fazer esse movimento, mas a minha parte eu já fiz. Então não estou guardando nada. Mas ao fazer a minha parte, eu colaboro para que a outra pessoa faça a parte dela. Por quê? Porque não existe nada dentro de mim mais prendendo aquela situação. Então a pessoa está livre. Então fica mais fácil para a pessoa perceber a bobagem que é, né, quando a gente tem esses conflitos que são 99%, 99,9% são do ego, né? Que a gente briga com alguém, fala uma coisa a mais, que não deveria ter dito. Então a gente ressignifica, a gente refaz o movimento conosco, né? Nós mesmos refazemos isso, revisitamos isso, mudamos essa energia, perdoamos a nós mesmos, perdoamos aquilo que falamos e transmutamos a energia para algo positivo. Então mudamos a química, mudamos toda a sensação que a gente tinha. Então isso vai se liberando. Então, quando a gente sente a liberação disso, toda a questão energética que estava vinculada a isso vai receber isso também. Então, os fatos, as pessoas que estavam vinculadas vão receber isso também. Então, normalmente se faz isso nessas constelações familiares, né? Todas essas questões são questões energéticas que ficam amarrando as pessoas porque elas não soltam e elas ficam prendendo sentimentos negativos, sentimentos densos, que não existem, que só existem no plano mental, no sentimento da pessoa, porque ela criou a partir da mente. Então, o que a gente faz? Descria, ressignificando, soltando, liberando a partir de um núcleo mais elevado. Então, o nosso eu superior pode conduzir uma situação, ali normalmente é o eu superior que conduz uma situação, para você perceber que existe alguma situação a ser resolvida. Então, o seu sentimento já é outro, porque o eu superior já está te trazendo uma energia a partir de um outro nível de consciência que não daquele onde foi criado. Então, é aquela história, no nível em que foi criado o desafeto, que foi no nível denso, da emoção do momento, do calor do momento, não existe mais. Então, no nível de consciência que você está hoje, você vai olhar aquilo e vai ter um sentimento de libertação daquilo, perceber que aquilo não faz sentido. Então, quando mais e mais pessoas vão fazendo isso, rapidamente a gente vai desatando esses nós, esses conflitos, essas questões, para que as pessoas possam fazer o seu próprio processo de ascensão, que todos nós temos esse direito divino, né? Sem obstáculos, né? Sem obstáculos emocionais. Então, não precisamos fazer o processo ascensional, os trancos e barrancos, né? Carregando malas de sentimentos. Meu Deus, o que eu faço com isso? Não, a gente ressignifica tudo. Pode ser feito isso num único momento, porque muitas coisas estão atreladas a um único movimento, né? Às vezes é família, às vezes é casamento, às vezes é relacionamento afetivo, às vezes, enfim, é tudo. Às vezes é um único movimento que desata todos os outros que estavam ali presos, né? Que estavam aprisionados. Então a emoção aprisionada, ela gera um desgaste e a ascensão dificulta a elevação. Então, esse momento, para a gente refletir se temos alguma coisa aprisionada, para a gente ir liberando através desse processo de ressignificar, de transformar, de transmutar. Então, na medida em que eu tenho, vamos imaginar que eu tinha uma relação com uma pessoa e eu tinha um horror àquela pessoa, eu me sentia mal com aquela pessoa. Então, o que eu faço? Eu tenho que transmutar esse sentimento. Por que eu estou tendo esse sentimento? Se todos somos, né? Todos são deuses, todos são filhos de Deus, todos em essência são seres divinos, e naquele momento aquela pessoa estava naquele personagem, interpretando aquele papel, e eu também. Né? Então, por que eu estou tendo essa sensação ainda? Então, eu não preciso ter isso. Então, eu vou transmutar isso, eu vou modificar isso, e quando eu mudo isso,
eu estou colaborando comigo mesmo, desatando essa questão emocional, me elevando e fazendo com que tudo que está coligado a isso faça o mesmo, né? Ou seja, eu estou liberando uma energia construtiva, vendo o outro não mais com horror, mas com amor, né? Com amor incondicional. Então a gente precisa entender que essa questão do amor, né? Ainda é muito difícil o ser humano atuar através do amor incondicional. Porque o nosso corpo físico, a nossa fisicalidade não sente esse amor incondicional. Esse amor incondicional vem da nossa alma. Então, quando a gente ainda está muito no ego, tem muito do ego, a gente não percebe esse amor incondicional que a gente recebe dentro de nós, a gente não consegue transbordar para fora. Porque não existe ainda energia suficiente dentro de nós para reconhecer esse amor incondicional nos outros. Então a gente ainda está naquela fase de reconhecendo o amor incondicional dentro de nós mesmos. Então nós estamos percebendo quem somos, mas ainda não conseguimos ver no outro isso. Mas de qualquer maneira, quando começamos a despertar, a energia já é outra, diferente daquela que gerou aquele aprisionamento daquela emoção. Então, como ela é outra, ela já vai produzir outros efeitos, porque estamos sob outras leis, estamos sob as leis divinas, leis superiores. Então, dentro da lei superior, o amor é incondicional. Ele não vai nunca agredir alguém, nunca vai fazer mal para alguém, porque essa energia já foi transmutada. Então, aí é o nosso momento de revisitarmos isso e ancorarmos a nova energia naquele evento que se passou. Então, você vai mudar aquela energia para a nova energia. Então, isso se dissolve. Né? Então, aquela pessoa que você via com um terror, ela passa a ser, ou passa a não ter nenhum significado também. Porque ela não precisa ter significado. Não tem importância mais, porque você agora entendeu quem você é e a sua própria capacidade de fazer isso, né? De transmutar as emoções, de modificar e não guardar nada. Por quê? Porque nessa fase nossa da ascensão, a gente não tem nada para guardar. A gente tem que passar de um estado para outro, de outro para outro. A gente vai fazendo experiências em níveis de consciência, onde a gente aprende, onde a gente evolui, onde a gente cresce, mas não armazena, né? Então não é armazém, né? O plano evolutivo que você vai ter um monte de gavetas, prateleiras, etc. Não. De alguma maneira tudo isso está armazenado na nuvem, né? Então a gente não vai ficar carregando mais essas pastas, né? Então, com esse processo da transição planetária, tudo vai sendo sintetizado, incluindo essas emoções. Então, o que a egrégora sugeriu hoje foi a gente fazer esse exercício, cada um de nós, revisitar, rever aonde está pegando ainda e fazer. Como a gente pode fazer isso na prática, né? Então, a gente pode entrar em meditação, a gente receber esse conscientemente um fato, ou a gente pode sentir uma energia, perceber alguém, né, ou alguma circunstância que ainda não está bem resolvida. E com a nossa mente, com a nossa intenção, a gente mudar isso. A gente pode orar, a gente pode entoar, né, perceber, colocar vibrações positivas. A gente pode escrever também, podemos escrever até para nós mesmos, que nós estamos libertando essas situações, pedindo perdão para nós mesmos por termos agido de uma maneira que talvez não foi a melhor. E a gente vai liberando isso, porque a escrita também ela contém a nossa vibração energética. Né? Então, normalmente, escrever faz a gente colocar para fora aquilo que a gente está sentindo, mas de uma maneira onde a gente está liberando aquilo e não estamos jogando aquilo em cima da pessoa, né? Então a gente tem que escrever de uma forma amorosa, onde a gente está libertando aquela situação que aconteceu, a gente está liberando aquilo
porque agora temos consciência. Então a gente vai entrar no nosso modo de gratidão, no nosso modo de amor, no nosso estado mais limpo, mais fluido, mais sincero, mais autêntico de fazer esse movimento. Porque temos que ter a intenção genuína, né? Não é algo que a gente vai fazer mecanicamente, mas a intenção genuína de deixar ir. Então, esse deixar ir faz parte do processo evolutivo o tempo todo. Então, não é que depois que a gente chega num nível, aí estamos já, né, tudo é perfeito. Não, a gente sempre vai encontrar desafios para a continuidade do impulso evolutivo, porque cada vez é mais sutil e mais elevado. Então a gente tem que ter essa força, né, essa mente forte e essas emoções em equilíbrio, soltas, né, não uma coisa que a gente fica controlando, mas que a gente se permite, mais fluida, onde a gente não bate nos obstáculos, né? Então é mais ou menos assim, a gente vai contornando a pedra, né? A gente não cai em cima da pedra. Então a gente já começa a ter uma percepção maior de contornar, de não falar certas coisas, de ter uma atenção maior com o que escutamos, né? Então tudo isso vai sendo trabalhado para a gente ir aperfeiçoando a nossa caminhada, a nossa jornada. Então esse momento de encruzilhada, vamos chamar assim, de bifurcação das linhas do tempo, faz com que a gente reflita sobre tudo que foi da linha anterior e ver se tem ainda alguma pedrinha lá, né? Dá um jeito, não chutar a pedra, né? Mas trabalhar com a emoção tranquila, genuína, liberando aqui. E aí depois a gente começa a perceber os resultados disso. Não é a gente fazer e já imediatamente ver o que aconteceu. Não, a gente fazer e soltar para o universo e deixar que o universo resolva, né? Que ele se rearranje a partir da nossa intenção, porque a nossa intenção precisa entrar em ação. Então as palavras não de nada valem se elas não são aplicadas, né? Então o ensinamento não serve para nada se a gente não aplica e não vive aquilo. Então, o ensinamento superior, o ensinamento espiritual, ele é para ser aplicado na nossa vida física, na nossa vida prática. E aí a gente está unindo o que está em cima com o que está embaixo, a gente está sendo o ensinamento, está servindo para nós o ensinamento e, consequentemente, para outras pessoas que possam estar precisando desse ensinamento para compreender mais sobre si mesmo. Então, tudo acontece dentro de nós, né? Então, o despertar é para mostrar que tudo está acontecendo dentro de nós. Então, a gente imaginou muitas vezes, aquela pessoa não gosta de mim. E a pessoa nunca pensou isso sobre você. E você acha que a pessoa não gosta. Mas a pessoa nunca expressou isso. E um belo dia você encontra com a pessoa te abraça, fala que te ama, que isso, que aquilo, que aquilo. E você fala, meu Deus, eu pensei que a pessoa não gostava de mim. Por quê? Porque isso é criado na mente. Então a mente, ela tem que ter essa energia do eu superior, para ela não ficar criando coisas que não existem. Porque aí, no caso, né, a pessoa achava que a pessoa não gostava, mas a energia mental dela não conturbou o que a outra pessoa realmente pensava sobre ela. Só que quando a gente tem essa energia desorganizada, a gente cria desordem no campo energético e, consequentemente, em tudo que reflete para nós. Por quê? Porque, no fim, não tem ninguém criando lá fora, né? Então, por exemplo, uma pessoa fala de um relacionamento que ela quer que a pessoa ame ela, mas esse ser, eu estou esperando que ele diga que me ama. Mas como é que nós vamos esperar isso? Vai esperar sentado. A gente vai esperar sentado. Isso pode acontecer? Acontece, mas quando a gente começa a se amar, a gente tem que fazer o movimento. Eu me amo, eu me aceito, eu me amo, né? Então, esse movimento que a gente faz, aí nós vamos, lá fora vai ter esse reflexo. Então, essa pessoa pode vir a falar isso. Mas ela não vai falar por livre e espontânea vontade, porque você quer que ela fale.
porque não funciona. O universo é um espelho. As circunstâncias são um espelho. Os fatos são um reflexo. Então, qualquer coisa, qualquer uma que a gente queira mudar, nós temos que mudar dentro de nós. Então, que conceito que eu tenho de relacionamento? Ah, é um desastre. Pronto, então vai ser. Porque esse é a sua crença. Então, esse momento de a gente fazer isso é muito importante, por quê? Porque a linha do tempo, ou a quinta dimensão, é a união, a nossa união, nossa, de cada um de nós. Então, cada um de nós vai se unir à nossa origem. Cada um de nós vai se unir ao nosso eu superior. Então, todos juntos, porque quando cada um faz isso, quando um ser faz isso, se coliga com o todo. Né? Então, nós somos a parte, mas somos o todo. Somos aquela gotinha, mas somos o oceano. Então, quando eu faço isso, eu estou dando a possibilidade para que outros façam. Porque se eu não faço, eu estou dizendo para o outro que isso não é possível. Então, eu não faço nada e fico atestando para o outro que ele está certo. Não, o universo não funciona. Então, precisa ter gente que faz, experiencia, acontece algo, muda algo, porque a energia que está na pessoa já é a energia da mudança, já é a energia do é possível. Então, isso começa a aumentar, a unir, né, mais egrégoras, mais energias, mais seres que estão fazendo o mesmo. Ou que estão buscando, não estão conseguindo fazer, mas aí encontram uma energia que pode impulsionar, que é como um catalisador. Então, quando eu estava no momento, né, fazendo essa ressignificação, há alguns anos atrás, e aí apareceu uma pessoa, e a pessoa falou uma coisa, assistiu um vídeo, falou uma coisa, e aquilo caiu como um catalisador. E foi tão forte o catalisador que me levou a fazer um movimento gigantesco para ressignificar crenças que eu tinha. E nesse movimento que eu fiz, começou a refletir relacionamentos completamente diferentes. E eu falei, meu Deus, é isso. Claro, porque dentro de mim existia alguma coisa guardada por um determinado relacionamento, como se aquele fosse referência para tudo. E não é. Aquilo foi algo que eu permiti, que não sabia desse processo de ressignificar como fazer isso e que podia fazer isso. Então, a experiência sempre pode ser melhor e sempre pode ser muito melhor e ressignificada. Por isso que o plano é evolutivo. O plano evolutivo é para a gente sair da nossa zona de conforto, de achar que a gente tem que se sentir mais ou menos. Não, a gente tem que se sentir maravilhoso, a gente tem que se sentir super bem. Por isso que é evolutivo. Porque quanto mais a gente evolui, mais a gente alcança estados de consciência de bem-estar, de união, de relacionamentos extremamente saudáveis. Então a gente vai colher à medida que a gente planta. Né? Então, ressignificar é um ato de amor. Porque muitas vezes a pessoa que estava ali, que teve essa atitude, que gerou um desconforto, ela não tem, digamos, entre aspas, a capacidade de fazer isso. Porque ela não tem esse nível de percepção. Então, alguém tem que ter a atitude de fazer isso. Então, sempre vai ser o ser que está mais elevado, que está num nível de consciência mais amplo, com uma expansão de consciência mais ampla, né, maior, porque ele tem capacidade de fazer, porque tem maturidade para fazer aquilo. E não precisa ir lá falar com o outro. Nós vamos fazer isso nós mesmos internamente em relação à situação. E o efeito vai revelar em algum nível o que fizemos. Pode aparentemente não acontecer nada, você pode nunca mais encontrar a pessoa, isso também é um sinal, nunca mais ver, nunca mais viu, porque aquilo foi resolvido. Então, não existe mais nem de um lado nem de outro, nenhuma pendência. E assim a gente vai liberando, deixando ir. Gratidão.